Estou com um pedido aqui de 4 peças, né? Pintura em tecido, já faz um bom tempo que estou com elas, tá? Dessas 4 peças, 2 eu já pintei, já entreguei. Foram 2 passadeiras, uma maior e uma menor. Tem vídeo aqui no canal falando sobre elas, né? E fiquei com as 2 toalhinhas de centro para pintar. E confesso a vocês, não vejo a hora de terminar. O caso é sério. Já tá com mais de mês que eu não posto vídeo aqui na plataforma. A última vez que eu postei vídeo foi falando... não foi falando. Foi um passo a passo de uma aula livre de pintura em tecido, tá? Bem para iniciante mesmo, para quem tá começando mesmo. E aí, minha gente... tive 2 comentários negativos, entre aspas, em 2 vídeos, tá? No penúltimo e no último vídeo. No penúltimo vídeo, o comentário foi sobre essa rosa que eu estava pintando, certo? Que eu estava pintando. Mas como assim? Não exatamente na rosa. Foi que eu fiz um vídeo, mas eu queria que fosse um vídeo rápido. Porque o que eu entendo, trabalhar com pintura em tecido não é aquela coisa rápida. Não, você vai gravar um passo a passo de uma pintura em tecido, não é um processo rápido, como outros tipos de trabalhos artesanais, tá? É um processo lento. Pintura em tecido é um processo lento. É muito lento mesmo. Então, o que acontece? No vídeo, no penúltimo vídeo que eu postei na plataforma, eu expliquei que era um vídeo de dicas, tá? Seria apenas dicas que eu estaria dando para quem está iniciando de como eu faço o meu trabalho na pintura em tecido, por onde eu começo, né? O que é que eu começo pintando primeiro, tá? Falei um pouco sobre luz e sombra, o que é que vem primeiro, o que é que você pinta primeiro, se é os elementos da frente, se são os elementos do meio ou se são os elementos de fundo. Quando eu falo os elementos de fundo, eu tô falando desse campo aqui, ao redor da pintura, ao redor do risco, né? Ao redor do risco. E quando eu falo nos elementos do meio, eu estou me referindo ao que vem por trás dos elementos que estão na frente. Como vocês podem ver aqui, aqui tem o quê? Temos os elementos de fundo, que são essas folhinhas aqui, né? Com esses galhinhos. Aí, o que tem no meio são as folhas, tá? Que está entre os galhinhos e entre as rosas. E o que vem depois são as rosas. Então, se fosse para mim pintar esse projeto aqui, gravando o passo a passo, iria demorar muito tempo. Ninguém ia ter paciência para assistir. Às vezes a gente faz um vídeo de mais ou menos meia hora, 25 minutos, meia hora, e a maioria das pessoas não tem paciência de assistir, que dirá se fosse fazer um vídeo de uma aula, de um projeto assim, sendo pintado, onde eu gasto, num projeto desse, eu gasto o dia todo. Tá dando sombra, né? Eu gasto o dia todo para pintar, tá? E aí eu digo, não, vai ser somente umas dicas mesmo. E assim eu fiz. E pintei, para não passar batido, pintei 2 folhinhas, que são 2 folhinhas bem pequenininhas. Essa que tá aqui, ó, que não é nem a folha completa, é só um pedacinho, e a outra que está aqui por trás. E aí, vamos chegar ao ponto, né, que interessa. Sobre a internauta, né? Eu falo internauta porque foi uma mulher, tá? Ela chegou assim, viu o vídeo e deixou um comentário. Falando que esperava mais, estava esperando que fosse a pintura toda, que eu fosse pintar o desenho, né? E que tinha perdido o tempo dela. Eu fiquei assim, digo, poxa! Aí eu iria responder para ela
falando sobre o que eu tinha explicado no vídeo, como, o que que seria, qual era o foco do vídeo. Mas aí eu depois disse, calma, será que vai valer a pena? Não vai. Posso causar estresse e ter estresse também. Então, simplesmente eu agradeci, né? Agradeci pelo comentário e deixei um coraçãozinho no vídeo e vida que segue, né? Continuei a fazer meu trabalho, né? Aqui. Passou-se um tempo, mas o meu intuito, na verdade, seria de pintar, de fazer o passo a passo pintando esse projeto aqui, tá? Só que aí, eu conversando com meu irmão, ele disse, olha, para pintar, assim, vai ser um vídeo, vai ficar muito longo, ninguém vai querer assistir. Então, o interessante é que tu pinte por parte. Aí eu disse, realmente. Aí fiquei pensativa e nisso passou-se o tempo. Não parei de pintar, mas também não gravei mais. Passou-se mais um tempo para eu gravar um outro vídeo, que não foi sobre ela, foi sobre a pintura livre, né? Que foi o último vídeo que eu postei, que também teve um comentário nele. E aí eu falo depois. Deixa eu terminar logo esse raciocínio aqui antes que eu me perca. E aí eu digo, realmente, é isso que eu vou fazer. E nesse aqui, eu pintei, já era para eu ter terminado para entregar a dona, porque ela está muito ansiosa, né? Só que aí eu digo, não, se eu quero fazer o passo a passo dela, eu não vou poder entregar agora. Então, ainda falta uma rosa. Tenho aqui 3 pintada, tá? O pano também é sujinho, depois eu tenho que dar uma lavadinha nele, porque conforme vai esfregando, vou pintando, vai esfregando na tábua, que fica por baixo do pano, e aí vai pegando uma mancha amarela. E antes de entregar, eu tenho que dar uma lavada nele. Pintei as 3 rosas, né? Pintei as 3. E aí, tá faltando só uma. E nessa que tá faltando, eu quero fazer o passo a passo dela. Mas aí é como eu conversando com meu irmão, ele falou, eu vou fazer o passo a passo por partes. Ou seja, primeiro eu posso fazer o fundo da pintura, né? Depois venho com as folhas em segundo plano, né? Chego fazendo as folhas, pintando as folhas, e por fim finalizo pintando a rosa. E isso será em 3 etapas, tá? Primeira parte, segunda e terceira. Assim eu espero. Fé em Deus dá certo. Além desse comentário que teve, dessa internauta, nesse trabalho aqui, passou-se, né? Eu digo, eu vou me organizar, quero pintar ela, mas não vai ser de uma vez. Depois disso, o que é que eu fiz? Eu pensei em fazer uma aulazinha, né? Um vídeo de passo a passo, bem rápido, pensando bem quem realmente está começando. E quando a gente está começando na pintura em tecido, a ansiedade é tanta, a gente pensa que é muito fácil, que é rápido e a gente quer resultado, né? Sem se preocupar com o processo, com o passo a passo daquilo ali. E se for uma coisa complicada, a gente começa na empolgação e depois fica desmotivado, vai ficando desmotivado e pode ser até que queira desistir. Então, o que eu fiz? Fiz um outro vídeo, que foi o último que eu postei, com o passo a passo de uma flor. Pintura livre, né? Cheguei, ensinei a fazer o molde, depois recortei, passei pro pano, quer dizer, que foi assim, tô só assistindo o vídeo para vocês entenderem, né? Passei pro pano e em seguida pintei. Aí postei tudo. Depois gerou um outro comentário, né? De uma outra internauta. Onde ela deixou no comentário o seguinte: não dá pra ver nada, você fica, não sei se foi o tempo todo ou se você fica com a mão na frente. Aí eu olhei assim,
eu ia responder, né? Aí depois eu digo, calma, antes de eu responder, eu vou rever o vídeo e ver se faz sentido. Realmente, faz todo sentido o que ela falou. Eu realmente, a boa parte do tempo, eu fico com a minha mão na frente, né? Das partes que estou pintando. E aí eu digo, tenho que me organizar, tenho que treinar para ver se isso melhora essa situação. Fui lá, respondi ao comentário dela, agradeci, pois é através dos comentários, que nem sempre vai ser positivo, na boa parte vai ser... Em boa parte dos vídeos que a gente vem a postar, vai ter aqueles comentários que pode ser negativo, porém, entre aspas, dependendo da forma como a gente encare aquele comentário, se for um comentário negativo, se tiver a chance da gente transformar em um comentário positivo, a gente transforma. E foi o que aconteceu. Eu fui ver o comentário da internauta, né? Assisti o vídeo e ali eu vi que realmente era verdade e aí eu tenho que corrigir esse erro. Não sei como e não sei se eu vou conseguir logo de cara. Eu sei que isso tem que ser treinando, gente. Tem que ser treinando. E aí o que acontece? Estou me preparando para treinar no vídeo daquele projeto ali das rosas, que eu quero pintar o passo a passo, né? Só que vai ser por partes, porque não vai ficar muito longo. E aí também agradeci ao comentário dela e disse que era através dos comentários que a gente vê o que dá certo e o que tá errado, o que dá pra gente prosseguir e o que dá pra gente modificar e melhorar, né? E para isso é que servem os comentários. E aí, pronto. Esse foi o último vídeo que eu postei, aí tá com mais ou menos um mês, não postei mais nada. Mas por quê? Porque todos os dias eu sinto aquela vontade de gravar o vídeo. Mas aí o que acontece? Tenho a minha preocupação de terminar logo a encomenda, porque é coisa que só nessas duas toalhinhas já estou com mais ou menos um mês pegada nela. Pinto todo dia um pouco, porém não dá tempo de produzir muito, porque tenho que parar para dar conta das coisas de casa, né? E aí as horas passam muito rápido. Eu já falei isso em outros vídeos, mas o pior que é fato, é realidade, né? E aí eu tô aqui, tô pintando aqui, aí eu digo, não, eu tenho que gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo e vou tocar sobre esses assuntos e vou pintar. Aí tô pintando, né? Porém, não foi só na pintura em tecido que eu fiquei pegada esse mês, não. Só que assim, é como eu já falei em outros vídeos aqui, durante o dia eu pinto. À noite, às vezes eu sento para assistir, vou crochetar. De crochê eu fiz muita coisa, eu tenho muita coisa ali. Só que eu não queria, assim, mostrar logo, eu queria terminar logo o trabalho da cliente, né, a encomenda, entregar ela e ficar sossegada, porque essa cliente, ela é minha mãe, e assim, ela é muito ansiosa para ver as coisas. E às vezes, quando ela vê minhas peças de crochê pronta, ela pensa que eu deixei o trabalho dela, a encomenda dela de lado, para fazer as peças de crochê. E não é, eu já disse a ela, no crochê eu não sou muito rápida, porém eu produzo bastante, tá? Quando eu tô fazendo crochê, eu produzo bastante. E eu só pego à noite. Às vezes amanhece o dia, enquanto eu tô me organizando por aqui pro pessoal sair, eu vou, pego um pouquinho nela, adianto algumas carreirinhas, aí depois paro. Quando todo mundo sai, venho pra pintura em tecido. Porque eu gosto de fazer na tranquilidade, no sossego. Para mim, meus trabalhos rendem mais assim do que na agitação. Com gente por dentro de casa, isso me tira a concentração. E tem hora que eu tô tão concentrada, qualquer ruídozinho que façam já me perturba. Aí eu fico agoniada. Aí eu perco o foco de tudo, perco o desânimo. E é daquele jeito. Eu não sei se vocês vão me entender, não sei se tem gente que é assim como eu, mas a minha realidade é desse jeito. E aí eu digo, não, eu vou adiantar aqui a pintura, né? Tô no segundo, queria entregar ela amanhã, pelo menos essa daqui, né? E ficar só com a outra, que vai ser o do vídeo de passo a passo, da pintura em tecido. Eu queria entregar no final de semana, dessa semana que vai entrar. Mas eu não...
eu realmente, eu almejo muito que dê tempo de eu terminar essa outra que eu tô fazendo. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Tá? Já pintei esse lado. Tô finalizando essa daqui e ainda tem mais 2 lados ali. Esse e esse, pra pintar. Ela é um pouco mais rápida que a outra, né? Porque são menos detalhes, menos coisas pra fazer. E aí, vou tentar acelerar o máximo aqui pra ver se eu consigo terminar. Porém, se eu não tiver terminado, mas se ela vai ver o vídeo, se ela ver o vídeo, ela vai ver o que eu tô fazendo, não é possível. E eu vou dizer, tem um pouquinho mais de calma, tem um pouquinho mais de calma, que na hora certa chega. Porque semana passada ela já deu, tipo, uma... Como é que eu vou falar pra vocês? Ela já deu, tipo, uma indireta. Uma indireta direta. Eu senti como uma indireta. Direta, sabe? Aí eu disse, ela, tenha calma, vai chegar. Daqui pro final da semana chega. Mas, minha gente, eu não sei se vocês pensam como eu, mas eu tô achando que os dias estão passando muito rápido. As horas estão passando muito rápido. A gente amanhece o dia, fazemos nossos trabalhos, né? Cuidamos das nossas obrigações, das nossas tarefas. E nisso as horas passam que a gente nem percebe. Quando pensa que não, já chega a noite, e aí a gente vai dormir, amanhece o dia e aquilo tudo de novo e passa muito rápido. Ou seja, do meu ponto de vista, eu encaro que a semana tá se começa, por exemplo, a semana começa hoje, segunda-feira, amanhã já é sexta-feira. E assim já se passou-se a semana, e assim os trabalhos não fluem tanto. Não sei se é só impressão minha, mas eu vivo nessa realidade. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Tô por aqui na pintura em tecido, vou procurar adiantar ao máximo e no decorrer da semana eu vou intercalando, trazendo uns vídeos de trabalhos concluídos de crochê, tá? Pra vocês. Tenham uma sexta-feira abençoada.